eu já queria começar com essa frase. Comer bem não significa raspar o prato. É isso. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É com muito prazer que eu estou aqui realizando mais um vídeo e eu espero que eu possa ajudar você, a sua família, a construir hábitos alimentares que sejam sólidos, permanentes e de forma prática. Então vamos lá? Já comecei polêmico, né? Comer bem não significa raspar o prato. Comer bem não significa comer tudo sempre. Uma das grandes queixas que chegam até meu consultório é a respeito das crianças não comerem bem. E eu costumo perguntar assim para as famílias: mas o que é comer bem para você? É sobre quantidade ou sobre qualidade alimentar? E muitas vezes a resposta é quantidade. Eu costumo falar que quantidade, logicamente, não é qualidade. Comer tudo não significa ser saudável ou estar comendo as coisas certas. Nós precisamos lembrar que cada alimento possui uma velocidade e um tempo de saciedade diferente. E que cada indivíduo tem um tamanho, né, uma capacidade de armazenar esse alimento, cada um da sua forma, da sua maneira. Então, raspar o prato todas as vezes, né, comer tudo, obrigar a criança a comer tudo, não significa que ela está tendo um hábito saudável, que isso é saudável para ela e que isso é comer bem. Bom, eu dividi esse vídeo esse tema, na verdade, para falar aqui nesse vídeo em 4 pontos. O primeiro é que a gente precisa identificar nessa criança as fases, em que fase do crescimento ela se encontra. Então, durante a infância, as crianças ganham peso, depois ganham estatura. Ganham peso, depois ganham estatura. Normalmente é esse o ciclo. Nós armazenamos ferramentas para construir, né, uma estatura mais elevada. Então tem fases que a criança tem um maior apetite, uma maior fome, e tem fases que isso está normalizado. Por quê? Porque agora eu não estou mais guardando, reservando energia para construir, eu estou construindo. Então é diferente. Quando eu estou construindo uma casa, eu compro vários materiais para construção. Eu compro tijolo, eu compro cimento. Depois que essa casa tá pronta, eu não preciso ficar comprando esse material mais, não é? Porque ela já tá ali pronta. Então, se eu não tenho mais parede para construir, por que eu vou estar comprando tijolo? É mais ou menos assim que o nosso organismo funciona. Quando a criança está na fase de construir reserva, ela tem um maior apetite. Quando ela está na fase de executar, né, usar essas ferramentas, pode ser que esse apetite reduza comparado a esse aumento que teve. Então, entender a fase do crescimento que essa criança se encontra é de suma importância. Entender que existe esse efeito. Eu guardo nutriente para depois usar esse nutriente no crescimento. Quando a gente fala que criança está em constante crescimento, eu tô falando disso. Então, primeiro ela ganha ali um pouquinho de peso, depois ela ganha estatura. Isso vai se distribuindo, sempre de maneira gradual, né? Isso acontece de forma gradual. Então, é importante que a gente entenda essa fase do crescimento. Quando isso é na primeira infância, logo na introdução alimentar, a gente vê isso muito bem. As fases do crescimento da criança de 0 a 1 ano é muito notável, né? A gente tem um RN pequenininho que com 6 meses ele tá sentando aquela bolinha de gordura fofa, linda e esperta, inteligente. Tudo isso é construído em 6 meses. Então é muito rápido, esse crescimento ele é muito notável. Quando a criança atinge 1 ano, de 1 a 2 anos, a gente percebe que esse crescimento já não é tão acelerado. Quando chega de 2 a 4, isso ainda se mantém mais estável. De 4 a 6, salto de crescimento. A gente vê que a criança dá aquela esticadinha. As roupas começam a perder, não sabe se usa tamanho 4 ou 6, porque fica ali um crescimento estatural bem significativo. Quando chega na fase de pré-adolescência, na
pré-puberdade, a gente tem uma fase que é bem notável de guardar energia. A gente guarda energia porque na fase de adolescência, na fase da puberdade, a gente precisa de muita energia. Então é uma fase que a criança tem mais sono, um esforço físico mínimo já é muito exaustivo, a criança tem um pouco mais de sono e ela também tem um maior apetite e normalmente ela ganha um pouco mais de peso comparado à estatura. Por quê? Porque o corpo está se preparando para fazer um super crescimento, então ela guarda mais energia para que ela tenha estrutura, né, ferramentas para construir isso que está por vir. Então é uma gama de hormônio, né, a gente tem ali o pico de crescimento máximo, a gente tem tudo isso acontecendo de maneira acelerada, que é a adolescência, né? Então esses 3 pontos de crescimento de criança ali bem significativo, de 0 a 1 ano, de 4 a 6 e ali aquela reserva que a gente guarda, que vai variar do menino e da menina. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, sobre essa diferença desse crescimento da menina e do menino. E isso vai variar em ambos os sexos, a idade. Então a gente percebe que as meninas começam essa reserva mais cedo, assim como termina o crescimento mais cedo, e os meninos são um pouquinho mais atrasados e termina esse crescimento um pouquinho mais tarde também. Nada de errado. É velocidade diferente com base nos hormônios, na maturação hormonal, na maturação neural também, né, de ambos os sexos. Então, entender essa fase de crescimento vai nos ajudar a entender também essa oscilação de fome, saciedade, esse aumento do apetite. Então é importante a gente entender esse ponto. Outro ponto que é de suma importância que a família entenda é que cada criança tem uma capacidade gástrica diferente, um tamanho de estômago diferente. Não é porque a criança tem 7 anos, 11 meses, 23 dias e tem uma outra criança com esses mesmos dados que elas vão ter fome e sensação de saciedade igual. Não funciona dessa maneira. A gente tem capacidade gástrica, tamanho estomacal diferente para crianças diferentes. Ah, mas meu filho come tudo e é essa mesma quantidade que eu ofereço. Por que fulano não come? Porque ele é um outro indivíduo e essa capacidade gástrica, ela pode oscilar e ela vai oscilar de indivíduo para indivíduo. Mesmo tendo a mesma idade, o mesmo sexo, a mesma completude corporal, mas isso vai oscilar. Então, o nível de fome e saciedade, essa resposta fisiológica de fome e saciedade, ela vai variar de acordo com essa capacidade gástrica. Então, não adianta eu oferecer muito se não cabe. Se uma sala de aula foi feita para 50 pessoas, se eu só tenho 50 cadeiras, se for 51, um vai ficar em pé, um não vai caber dentro daquela sala. Da mesma maneira é no meu estômago. Se ele foi feito para comportar uma quantidade de alimento, seja ela pequena, então é só isso que ele vai comportar. A sinalização de saciedade da criança é muito sensível. Então, por isso que elas interrompem ali a alimentação quando estão saciadas. A gente precisa diferenciar o que é essa saciedade e o que é uma seletividade. Quem está saciado para de comer tudo. Quem é seletivo não come uma coisa pontual normalmente, ou algumas coisas pontuais. E aí essa seletividade ela precisa ser estudada de uma outra forma. Mas aqui eu tô falando do comer tudo. Então, é importante que a gente entenda que a capacidade gástrica ela é variada. E nós precisamos entender uma outra questão. Todos os dias, né, de modo geral, nós comemos alimentos diferentes. Então, cada alimento tem ali uma capacidade de gerar saciedade por mais ou menos tempo. Então, se eu como uma maçã, ela tem uma velocidade de digestão e absorção. Se eu como uma banana, ela também tem a sua própria velocidade de digestão e absorção. Se essa criança, esse adolescente, esse bebê, comeu alguma coisa no café da manhã que gerou uma saciedade maior do que no dia anterior, provavelmente no almoço ela vai ter uma menor fome ou uma saciedade mais rápida. Por quê? Porque esse tempo de digestão e absorção da refeição anterior, ela é levada em consideração na hora da próxima refeição.
Então, se a criança comeu mais ou alimentos que geraram mais saciedade na refeição anterior, pode sim impactar naquela refeição em que ele não comeu tudo, por exemplo. O contrário também é verdade. Se eu como um alimento que ele gerou uma saciedade muito rápida, perdão, um alimento que tem uma digestão super rápida, uma absorção super rápida, eu vou ter fome mais rápido também, então uma saciedade mais curta. E aí, nessa próxima refeição que eu vou oferecer, possivelmente essa criança vai querer comer tudo ou até mais do que aquilo que eu ofereci, porque ela tá com um nível maior de fome, já que essa saciedade foi mais rápida na refeição anterior. Então, isso varia de alimento para alimento. Os alimentos ricos em fibras, por exemplo, têm essa capacidade de gerar uma saciedade mais prolongada, né? Então, eu fico muito tempo ali digerindo, absorvendo, e aí esse sinal de fome, ele é um pouquinho mais retardado, certo? Com relação a essa capacidade gástrica também, a gente precisa lembrar com relação ao distanciamento de uma refeição para outra. Então, se eu sempre almoço meio-dia, se nesse dia eu almocei 11h30, pode ser que eu não tenha tanta fome, tanta vontade de comer, tanto apetite, né? Para fazer aquela refeição. Então, é importante isso ser levado em consideração. Teve uma pergunta que eu recebi um dia, a qual a mãe falou assim, aí foi na minha caixinha de perguntas. Ela perguntou: nossa, meu filho pede alimento toda hora. Isso é porque nas principais refeições ele não está recebendo a quantidade de nutrientes certa? Provavelmente não. Ele tem uma boa digestibilidade, um bom processo digestivo, um bom processo absortivo, provavelmente uma capacidade gástrica pequena. Então ele degrada aquele alimento muito rápido e aí ele já tá com fome mais rápido também, porque por conta dessa velocidade digestiva e absortiva. Então não tem a ver só com o que foi oferecido, mas é como esse corpo se comporta, a velocidade que ele absorve e digere um determinado alimento. Então isso tem que ser levado em consideração. E claro, ver como que é essas principais refeições, né? O que eu tenho, se eu tenho fontes de fibra, de proteína que garante uma maior saciedade, né, para essa determinada refeição. Um outro ponto que é importante, e eu queria trazer nesse vídeo, é que quantidade não é qualidade. Comer tudo não significa comer bem. Então, às vezes eu vejo as famílias falando assim: nossa, mas comeu tão pouquinho. E aí, quando a gente vai ver o que comeu, foi os alimentos mais importantes daquela refeição. Então, ela comeu um pouquinho de carne, ela comeu um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho dos legumes e verduras que tinha, ela comeu um pouquinho de cada coisa. Então, ela comeu fontes de nutrientes de nutrientes diferentes em cada alimento, e ela proporcionou ali ao organismo dela uma variedade de micronutrientes, de mineral e vitamina, fora os que dão, né, a energia que ela precisa. Então, a qualidade da alimentação, ela importa mais do que a quantidade que foi ingerida. Porque na fase da infância, a gente tem esse controle de fome e saciedade muito bem estabelecido. Então, as crianças, elas sabem o quanto precisa, né? É natural delas ter isso muito bem estabelecido. E sempre pensar que qualidade alimentar é quando eu tenho comida de verdade, né? Então eu ouço muito as famílias falando assim que um biscoito ele come tudo, mas na hora do arroz e feijão ele não quer comer tudo. E muitas vezes até estimula aquele alimento que ele come tudo, né? Estimula ele a continuar consumindo tudo. E aí que a gente tem, né, essa contradição. Como é que eu vou incentivar, né, uma criança com hábitos inadequados? Então, é importante que a gente incentive o consumo de alimentos que sejam de qualidade. Então, qualidade, sim, é importante para essa criança comer bem. Isso significa comer bem. Agora, quantidade, não. Isso vai oscilar. Isso vai oscilar muito, né? Dependendo aí de cada alimento, do horário que foi consumido e da capacidade gástrica que essa criança tem. E o último ponto, né, ligado a esse tema de comer bem não significa comer tudo, acho que o ponto mais importante. Você
nem a gente que é adulto sabe a quantidade exata que nós precisamos comer. Então, a quantidade que nós nos servimos é uma estimativa. E a gente consegue oscilar essa quantidade quando nós vamos nos servir, não é? Então, quando eu olho assim e vejo que, eu não tô com tanta fome, então eu não vou colocar tanto arroz, tanta carne. A gente consegue fazer isso. A criança muitas vezes não se serve sozinha. Quem coloca a comida é o pai ou a mãe. E aí ele sempre coloca aquele mesmo padrão de quantidade. E aí reclama quando sobra. Mas por que sobrou? Porque talvez naquele dia a criança realmente não iria comer aquilo tudo se ela fosse se servir sozinha. Sobrou porque foi além do que ela precisava naquela refeição. Então é importante a gente lembrar disso também. Como a criança não se serve, ela não tem essa possibilidade de colocar só o quanto ela realmente queria comer aquele dia, a quantidade que ela realmente precisava aquele dia. E relacionado a isso, a gente tem essa expectativa da família, né? Será que o quanto seu filho come é pouco, mas pouco para a sua expectativa? Ou é pouco realmente de acordo com as necessidades nutricionais que ele tem? Fica aí o questionamento. Então, muitas vezes é mais relacionado à expectativa da família do comer muito do que sobre a necessidade ideal da criança. A gente precisa lembrar disso, precisa falar disso. Expectativa da família gera uma frustração também dessa família, né? Quanto mais expectativa eu gero em relação à alimentação do outro, que eu não consigo controlar, vamos dizer assim, mais frustração eu também trago, né? Eu carrego com essa expectativa que foi depositada. Então eu vejo muitas famílias durante a introdução alimentar falando assim: nossa, mas no começo ele comia isso, comia aquilo, agora não quer comer mais nada. E aí quando a gente vai avaliar, o que ele come é suficiente para as necessidades que ele precisa. Na verdade é pouco para a expectativa que foi depositada para a família. Então isso é muito importante, né? O quanto se espera para ver realmente se esse quanto se espera é de fato o quanto essa criança precisa. E muitas vezes é superior. Na maioria esmagadora das vezes, é superior ao que aquela criança realmente precisa. E aí traz um ponto importante. Às vezes, a grande ingesta alimentar que a criança tem depois, é até um sobrepeso e obesidade, veio por conta desse exagero de alimento que essa criança foi consumindo de forma até forçada. Então eu vejo famílias que falam assim, que só sai da mesa se comer tudo, só sai da mesa se raspar o prato, só sai da mesa quando limpar o prato. E isso é um terror, né? Nos dois sentidos. No sentido de que ela precisa comer forçada e aquele momento é um saco, é um castigo, tem que ficar ali até eu terminar. E um terror no sentido de que eu estou obrigando o meu filho a comer o que ele não precisa e gerando nele uma maior dilatação gástrica e possivelmente um possível sobrepeso e obesidade ali, futuro. Então, é muito importante que a gente conheça, entenda, compreenda e assista os nossos filhos, as crianças, a fazerem essas escolhas de maneira mais autônoma. Né? A criança para de mamar no peito, ela para de sugar quando ela está saciada. Né? Então é importante que a gente também respeite essa saciedade da criança maior, né? Quando o bebê para de mamar, eu não vejo as mães falando: vai menino, só sai daqui se tomar tudo, se secar essa mama. Não, isso não acontece. Então a gente precisa também respeitar a saciedade da criança, né? Dessa criança que é maiorzinha, que come sozinha, ou dessa que recebe ali o alimento até a boca, para que a gente venha realmente oferecer só o que ela precisa. E muitas vezes é pouco. E eu falo e afirmo muito isso porque a gente vê isso na vida adulta, né? A gente vê quantos pacientes que quando vão em uma consulta nutricional descobrem que comem muito mais do que precisa e por isso que levou aquele excesso de peso. Isso começou aonde? Na infância. Então vamos construir, né, nos nossos filhos, vamos construir na nossa família, vamos construir nas nossas crianças um hábito alimentar que seja participativo,
né? Essa criança ativa nessa construção da alimentação, desses bons hábitos. Então, comer bem não significa raspar o prato. Comer bem não significa comer tudo. Comer bem não significa limpar o prato. Comer bem significa ter hábitos alimentares saudáveis e com qualidade. Isso é comer bem. Comer bem é ver que a criança está desenvolvendo, que ela está crescendo, que ela está ganhando peso, que ela tem um bom desenvolvimento cognitivo, que ela tem uma boa variedade de alimentos ali para ser consumidos, que ela aceita esses alimentos. Isso é comer bem. Não é sobre o quanto, mas é sobre o que se come. E pensando nisso, é importante a gente frisar que a família, como exemplo e como orquestrador, né, desses bons hábitos da criança, ela precisa ser exemplo também. Então, quando um pai se obriga a comer tudo só porque não quer desperdiçar a comida do prato, isso também traz ali, né, uma sementinha na criança, de que tem que comer tudo, de que não pode estragar. E então é importante que a gente seja um bom exemplo. Não comeu tudo, deixa reservado, guarda para a próxima refeição, né? Tenha mais atenção no dia seguinte, para não colocar tanto. É melhor que ele repita do que sobre e jogue fora. E não venha com essa conversa de que tem criança passando fome, tem criança passando necessidade. Que isso não vai mudar se a criança raspar o prato. A outra criança ela vai continuar passando fome e necessidade. Isso é uma questão social. Não podemos trazer esse apelo psicológico para as crianças serem obrigadas a comer tudo porque uma outra criança está sofrendo. Então, isso é um apelo de uma judiação muito grande. Então, nós não precisamos fazer isso. E não é brincadeira, tá, pessoal? É importante que a gente entenda de fato que cada fala nossa para as crianças, ela vai gerar ali, é uma sementinha plantada e pode gerar uma raiz, né? E essa raizinha vai crescer e vai gerar ali um fruto, muitas vezes não tão positivo na vida adulta. Então é isso. Eu acho que foi um vídeo bem polêmico, né, para algumas pessoas, mas espero que tenha feito sentido para vocês, espero que tenha ficado muito bem explicado esses pontos que eu abordei, né, que a gente precisa observar quando uma criança não come tudo ou que ela quer mais. A gente precisa ter esse olhar de respeito para as nossas crianças e tratá-las como elas merecem em todos os âmbitos, né, e na alimentação isso não é diferente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui se vocês gostaram, o que mais que vocês querem ver aqui, que temas vocês querem que eu aborde, se esse formato de vídeo tá bom, se de alguma forma eu tô ajudando vocês. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso, com aquela avó que quer porque quer que o filho ou que o neto coma tudo. Então compartilha, isso vai me ajudar muito a disseminar informação de qualidade para as pessoas que precisam. E minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Vão lá, me acompanhem no Instagram, no Facebook. Vai ser um prazer ter vocês lá também. Curte esse vídeo, compartilha com alguém, como eu já disse. Se puder, divulga lá no seu Instagram, no seu Facebook. Vai ser muito bom ver esses compartilhamentos. Então é isso. Foi mais que prazer falar sobre esse tema com vocês. Um grande abraço.